O cenário de juros baixos e ainda de pandemia, a gente vê nesse cenário ainda um reaquecimento do setor imobiliário, com novos projetos, tem lançamentos, obras, e a gente tem visto também novas dinâmicas nesse segmento. Além disso, agora as incorporadoras e as construtoras listadas na Bolsa têm apresentado melhores resultados depois de uma fase crítica, e tem também um fluxo de investidores para os fundos imobiliários. Para falar sobre as tendências no mercado imobiliário, hoje no nosso Smart Brain Talks, a gente tem a presença do José Romeu Ferraz Neto, que é engenheiro e é presidente da FIABSE, que é a Federação Internacional Imobiliária aqui no Brasil, e vice-presidente do Sinduscon São Paulo, além de sócio do grupo RFM, que é uma construtora incorporadora. E para bater papo aqui com o Zé Romeu, a gente tem também a presença do Cássio Bariani, que é o CEO da Smart Brain. Então, para começar, eu passo agora a nossa conversa, já passo agora a palavra para o Cássio. Obrigado, Dani. Zé Romeu, super obrigado aí pela presença aqui no nosso Smart Brain Talks. Vai ser uma delícia aí compartilhar aí um pouco da sua experiência e conhecimento aí do mercado para esclarecer várias dúvidas que os investidores e até os profissionais de investimento normalmente têm. Então, super obrigado por estar aí com a gente. E eu já vou até emendar aqui com uma pergunta, Zé. Porque o mercado imobiliário realmente, depois de um período meio, vamos dizer, meio estacionado, começou a reaquecer fortemente, aí com queda de taxa de juros e tudo mais. E quando a gente olha, até olhando o que a Dani comentou, do crescimento aí dos investidores na Bolsa, que hoje já somam mais de 1 milhão de investidores em fundos imobiliários, a gente se pergunta, quem está investindo, ou o que está impulsionando mais o mercado imobiliário? São os investidores de uma maneira geral ou realmente é uma demanda de moradores, vamos dizer assim, ou pessoas realmente querendo usar os imóveis? Bom, prazer estar aqui com você, Cássio, Daniela, aí, excelente dia aí para vocês e é uma honra estar aqui batendo um papo com vocês sobre o mercado imobiliário. Cássio, em relação a essa recuperação do mercado, essa euforia aí que está tendo nesse momento, né? A gente pode reparar que desde 2018 o mercado já vinha retomando. 2019 foi um bom ano, né? E 2020 já era uma expectativa de um ano excelente, quando houve aí, a partir de março, essa dúvida que aconteceu com a pandemia, né? E o que ia acontecer nesse processo todo? A gente não pode esquecer que essa retomada ela teve aí um grande impulsionamento quando, no início da pandemia, a construção foi considerada atividade essencial. Isso foi fundamental pelo governo do Estado, quando ela declarou uma atividade essencial, para que a gente pudesse trabalhar. O desafio ficava com como a gente controla isso nos canteiros de obra, né? Uhum. Então, aqui só dando aqui um crédito, né? Porque tudo isso aconteceu muito em função de protocolos que foram feitos muito rígidos, coordenados pelo SECONSE e pelo Sinduscon. O SECONSE, que é o Serviço Social da Construção, e o Sinduscon, que é o Sindicato da Construção. Ou seja, a gente tinha que mostrar para a sociedade que era muito mais seguro aqueles trabalhadores estarem no canteiro de obra, tendo todos os cuidados durante o dia, do que eles estarem presos em casa. Muitas vezes estariam aí em alguns bares batendo papo, perambulando nas ruas, o que poderia ter uma contaminação. Isso foi uma atitude assertiva. Hoje, o índice de Covid nas obras ele é quase zero. Então, isso foi uma coisa bastante interessante que acabou impulsionando. Apesar de que, não se esqueça que os estandes permaneceram fechados. Eles só foram reabertos agora há pouco tempo. Mas isso foi interessante porque fez com que houvesse um desenvolvimento e um fortalecimento dos canais digitais barbaramente. Então, veja quanta coisa bacana aconteceu esse ano, né? Quer dizer, eu diria que até o fortalecimento dos canais digitais foi uma grande
conquista aí do setor. Uhum. Bom, mas voltando à sua pergunta, eu diria o seguinte, que o mercado imobiliário ele tinha, em função daquela grande crise que a gente teve, de 13, 14, principalmente, até 18, Uhum. né? Tivemos aí 4 anos e meio de uma crise muito forte, bastante reprimida. Na hora que você abaixa os juros, na hora que você tem mais crédito imobiliário em condições melhores, esta demanda ela vem direto adquirir o seu imóvel. Então, uma grande parte vem por aí. Outra parte vem através dos investidores, sem dúvida nenhuma, que também estão aproveitando os juros baixos, esse momento, para adquirirem também e fazerem alguma carteira de imóveis, né? Então eu diria para você... reprimidas, é isso? Muito. Tinha uma demanda muito reprimida, a gente vê isso nos estandes de venda, né? A gente vê agora, ultimamente, os investidores investindo muito nos imóveis de um dormitório, né? Já agora, no final de setembro, no levantamento do ano, a gente já vê o número de vendas em relação ao lançamento de um dormitório decrescente e o de 2 dormitórios crescente, né? Então, aí você já vê como tem uma certa movimentação desse mercado. Então, eu diria que são os dois, o que é muito bom, porque você, gerando imóvel para investidor, ele vai alugar e vai fornecer moradia, né? E também atender aquela demanda enorme que tinha no mercado. Excelente. Você acha até que o efeito também do crédito imobiliário nisso tudo é significativo? Muito. Tá. Muito. Teve uma expressiva redução da taxa de juros, né? E, consequentemente, também uma expansão do crédito imobiliário. Então, isso tudo ajudou. Então, isso você pega juros baixos, expansão aí do crédito imobiliário, diminuição da taxa do crédito imobiliário, demanda reprimida, juntou tudo isso no pacote, juntou tudo e deu no que deu, né? Ainda bem, né, Zé? Porque estava precisando, né? Porque o mercado tinha ficado efetivamente por um tempo meio morno, né? A única coisa que não estava muito dentro do script aí, Cássio, foi o seguinte: com essa ajuda do governo dos R$600, isso aumentou demais o consumo formiguinha no Brasil todo e fez com que a gente tivesse aí aumentos não muito esperados em alguns materiais, mas mais do que isso, a falta de material, né? Então, também essa taxa de câmbio muito alta também fez com que aqueles produtos, né, que eles são balizados em dólar, também fizessem um aumento. Então, estamos aí administrando o problema, é um problema bom de ter, porque você tem mercado, tem coisa para vender, então esse que é o importante, né? Agora, você comentou a respeito dos estandes, né, que foram reabertos agora. Como que foi a divulgação desses empreendimentos nesse período de pandemia? O que mudou na dinâmica dessa divulgação dos lançamentos? Enfim, o que as empresas fizeram? Então, foi exatamente isso que eu falei, que foi esse fortalecimento dos canais digitais. Então, eles tiveram uma evolução monumental dos canais digitais para fazer essas vendas, né? Legal. Ô Zé, ainda indo nessa sua linha aí de tendências aí que aconteceram, vindas da pandemia, uma coisa que assim, a gente notou muito foi, eu não diria um êxodo, mas uma certa aumento de procura e demanda bem mais aquecida de imóveis fora da cidade de São Paulo, assim, não no perímetro urbano, né? Isso como opção de casas mais afastadas, que tivessem mais qualidade de vida, etc., tal, que não apenas um apartamento, assim. Como é que você tá vendo isso? Você acha que isso é um movimento só advindo da pandemia ou você acha que isso é uma tendência nova em termos de procura aí por imóveis? Bom, isso é uma retomada de um produto que estava adormecido, né? Que é a segunda residência, vamos dizer assim, né? Então, essa segunda residência,
ela tem um campo enorme para ela se desenvolver em todas as camadas. Não estamos falando só do alto padrão, não. Você tem o médio, tem o baixo. Ele tem uma capacidade de expansão muito grande. Tem alguns empecilhos, porque são projetos de demorada aprovação, tem processos bastante complexos de licenciamento, essa coisa toda. Mas eu acho, Cássio, que ele veio para ficar e está tendo uma recuperação muito grande, isso daí no Brasil todo. Não é só aqui em São Paulo. Esse é o produto que no Brasil todo ele está aí se expandindo de uma forma bastante interessante. Achar o seu ponto de equilíbrio, ele foge às vezes um pouco da média, muito caro, mas ele vai achar seu ponto de equilíbrio porque é qualidade de vida. E a gente descobriu que nós não precisamos estar no escritório 24 horas, né, para trabalhar. A gente pode trabalhar de casa também, que nem a gente está trabalhando aqui. Olha que espetáculo, né? Exatamente. Então, você está aí no escritório, mas eu estou no escritório, no meu home office, e estou trabalhando feliz daqui. Então, eu acho que você... E fiquei um exemplo. Trabalhei o dobro do que eu trabalho. Interessante isso. Começava às 7 horas da manhã, terminava às 9 horas da noite, porque eu não tinha que pegar carro, não tinha trânsito. Não tem, a reunião ela é muito mais objetiva, que ela está no ar, já começa, acabou, não tem bate-papo. Então, eu acho que essa segunda residência ela é extremamente interessante e veio para ficar, viu? Agora, Zé Romeu, aproveitando e emendando aí nesse seu comentário, como que está esse segmento de escritórios, de lajes corporativas, enfim, quais são as tendências? Tem novos projetos? As estruturas vão ser mais enxutas? O que você tem visto por aí? Essa é uma discussão que está andando no mundo todo, né? Como é que vão ficar aí as lajes corporativas? Como é que vão ficar os escritórios? Isso daí a gente lê, tem reportagem aí, a FIABS tem essa vantagem, porque como ela é uma federação internacional, então a gente recebe o material do mundo todo, né? E essa é a grande colocação de todos. Como é que vão ficar os escritórios? A gente tem visto que é o seguinte: primeiro, o escritório ele não é substituível, né? Quer dizer, o escritório é o escritório. As pessoas se concentram mais. Eu vejo aí vários exemplos, por exemplo, no meu próprio escritório, né? Principalmente das mulheres querendo voltar para o escritório porque elas ficam em casa e daí o filho tem o problema da escola, daí ficam falando, não conseguem se concentrar, enfim, aquelas coisas todas dessas webinars que a gente tem visto por aí, daí passa o cachorro do lado, passa o filho do outro, aí ele tem várias que desligar, cenas, né? porque alguma coisa gritou. Então, é óbvio, o escritório ele não vai acabar. O que pode acontecer, que eu acho que pode acontecer, é haver uma diminuição do espaço, não a substituição. Então, a pessoa que estava lá em 2.000 metros, será que ela não cabe em 1.500, uma vez que algumas áreas podem fazer home office porque elas permitem e tal? Então, eu acho que pode haver uma diminuição, mas acabar com os escritórios, eu não vejo isso de jeito nenhum. O que nós ainda estamos vendo são os escritórios um pouco vazios, em função que nós não temos ainda vacina, né? Quer dizer, nós não voltamos à vida normal. Porque na hora que tiver a vacina, é muito mais produtivo você estar dentro do escritório, interagindo com as pessoas. Determinados assuntos você pode trazer e fazer em home office, né? Então, respondendo a tua pergunta, o que eu tenho visto por aí é mais ou menos dentro desta linha. Talvez é engraçado, porque a gente tinha uma superpopulação, não sei se vocês viveram isso daí, eu vivi aqui na construtora, você botava 30, 40 pessoas numa mesma sala, porque tinha que aproveitar o espaço, né? Isso é uma coisa que vai na contramão, eu acho que isso não vai acontecer mais. Eu acho que vai ter um distanciamento, sim, o que é muito bom, o que é produtivo. Talvez esse distanciamento compense a falta daquelas pessoas que vão fazer o home office e ocupem o mesmo espaço. Então, vamos deixar durante 2021 ver o que vai acontecer. Mas o escritório ainda é um grande local de troca de informações e de produção. E chama atenção, né, Zé, porque tem umas lajes corporativas grandes aí recentemente que saíram, até de
de empresas como o Facebook, pegando lajes aí na Faria Lima, super grandes, né? O que mostra que até uma empresa de tecnologia que tem essa vantagem de falar assim, vou trabalhar mais por home office, a empresa ainda investindo nesse, vamos dizer, numa laje grande para abrigar toda a sua equipe, né? Então, eu acho que essa sua análise está bem colocada, assim. E o que tem em muita discussão também são os modelos híbridos, né? De equipes trabalhando um pouco em casa, alguns dias no escritório, para manter esse contato, né? Fazer a troca de... No meu escritório, por exemplo, nós fizemos um levantamento e a gente acha que nós vamos ter mais ou menos 25% a 30% das pessoas que podem trabalhar em casa e vir ao escritório uma vez por semana. Algumas áreas bem específicas, assim, áreas técnicas, né? Por exemplo, parte de orçamento, que precisa jurídico é um que pode ficar tranquilamente. Já o financeiro, não, né? Então, eu acho que cada empresa vai se adaptar de acordo com a sua característica aí. Agora eu vou abordar um outro assunto do qual você é especialista. E um setor que basicamente balançou aí alguns momentos mais difíceis, o setor de turismo, mais especificamente aí hotéis de uma maneira geral. Que no começo da pandemia foi vamos dizer, aquela parada geral, mas aí o que a gente viu que a retomada começou a acontecer muito focada principalmente no turismo interno, né? Como é que você está analisando esse movimento todo? Como é que está esse movimento? Dá uma análise para a gente, Zé. Bom, o que está acontecendo, eu acho que é o que deveria ter acontecido já há muitos anos, né? Quer dizer, é uma coisa que é inexplicável. O brasileiro conhece o mundo afora e não conhece o Brasil, né? Quer dizer, então, a gente tem um turismo interno muito fraco, para você ter ideia, né? Quer dizer, nós tivemos no ano passado 6 milhões de turistas que vieram aí, que rodaram o Brasil, que vieram de fora, e dentro 6 milhões. Por exemplo, a Paris recebe 70 milhões, entendeu? Então, quer dizer, são números assim astronômicos, o quanto nós estamos atrasados. Isso fruto do quê? Fruto de uma política de turismo no Brasil que nunca foi implementada como deveria ser, um banco nosso de fomento que deveria estar prestigiando mais o setor, enfim, uma série de coisas que nunca ninguém ainda levou isso daqui muito a sério. Tanto é que eu vou te fazer uma pergunta, Cássio, você que é um cara que viaja. Quantos hotéis você conhece no Brasil? Eu estou começando pelo high-end para depois ir mais para baixo. Num high-end que você visitaria no Brasil? Você vai parar, vai pensar, eu acho que cabe na sua mão, entendeu? Uns 5, vamos dizer uns 5. Nós temos 7.600 quilômetros de praia no Brasil. Quer dizer, era para ter, assim, milhares de hotéis que você poderia visitar. Isso, por que não desenvolve? Não desenvolve primeiro. Primeiro, porque é uma bagunça licenciar qualquer projeto no nosso litoral, tá certo? Então, eu acho que agora não tem segurança jurídica nenhuma, agora com o Código Florestal que aconteceu, agora realmente com a dissolução do CONAMA 303 e de outras coisas que dão mais segurança jurídica, talvez a gente consiga ter mais segurança para licenciar. Começa por aí. Licenciou, você precisa de financiamento para construir. Se você tem o BNB que faz o Nordeste, para o Sul não tem, tá? O BNB, você demora no mínimo aí 1 ano para você conseguir um financiamento para você construir com garantias astronômicas, tá certo? Então, é difícil o funding, tá? E depois você começa a operação. Muito bem, apesar da gente ter 7.600 quilômetros de praia, o turismo, para você fazer um hotel, você tem que estar no máximo a 1 hora de um aeroporto, de preferência um aeroporto internacional, né? Aí você já começa a diminuir, porque você tem os aeroportos internacionais nas capitais do Nordeste, do Sul, mas os regionais você não tem, né? São poucos os regionais que você tem. Enfim, então daí você tem a dificuldade da malha aérea. Você tem a dificuldade do transporte. Muitas vezes essas estradas são de terra, né? Então você tem que limitar a uma determinada quilometragem. Então você começa a diminuir
muitas oportunidades. Mas eu acho que o que tem, e o Nordeste é muito rico em aeroporto, eu acho que agora nós estamos vivendo um momento onde a gente está dando oportunidade para as pessoas conhecerem os hotéis dentro do Brasil. Nós temos um hotel de 20 anos, Cássio. Estamos recebendo muitas pessoas que nunca tinham ido. Entendeu? Então, ou seja, está abrindo frentes. Eu acho que isso vai ser muito bom, porque a gente já teve aí, fora todas as nossas dificuldades que a gente tem aqui, é um turismo que era muito caro, porque a passagem é cara, a diária é cara. Agora, com o dólar a 5 e tanto, né? Com todas essas dificuldades, com esses medos de contágio, as pessoas estão viajando aqui dentro do Brasil, vão conhecer e vão ver que o nosso turismo é tão bom quanto qualquer turismo de outro lugar do mundo de praia. Estou falando do resort. O turismo nas capitais, aí, que era muito gerado pelo turismo de negócios, esse vai ter que esperar mais um pouco para voltar a ter esse fluxo. Então, mais em relação ao turismo de resort, eu acho que a gente virou uma chavinha nesse momento aqui agora. O turismo de lazer. Fala uma coisa, tem muitos fundos investindo em hotéis ou são poucos ainda? Não, muito poucos. Estão deixando correr aí correr uma oportunidade boa, porque é o seguinte, os preços, eu me lembro, os preços há 13 anos atrás de terra era o dobro do que é hoje, tá certo? Então, os fundos estão deixando na mesa umas oportunidades em preços muito bons, em função dessa recuperação que vai ter. Tem alguma conversinha, mas não focaram ainda, não. Tá, interessante. Agora, até deixo uma dica aí. Já deixou. Fundos de hotéis. Tem poucos, né, fundos imobiliários. Que eu conheço, eu vi 2, assim. Mas são urbanos. Poucos, né? São urbanos. São hotéis urbanos, é verdade. Menos para lazer, mas hotéis, assim, grandes cidades. Agora, Zé, falando dessa questão de fundo imobiliário, na sua visão para o investidor, o que é melhor, assim, é investir em imóvel mesmo, fundo imobiliário, ou ter na carteira os 2 tipos de ativos, enfim? Eu acho o fundo imobiliário muito interessante porque você dilui o seu risco e você pode aplicar numa cesta maior de oportunidades, seja logística, seja imobiliária, enfim, você pode comercial, então você diversifica muito e você não precisa, se você delegou esse assunto para o fundo, para ele receber o aluguel, para essa coisa toda. Então, o fundo imobiliário é muito interessante nisso. Também acho muito interessante dividir, você ter um pouco de imóvel também, porque daí você também, às vezes, pode ter uma valorização maior que a do fundo, né? Então, eu acho os 2 muito bons. Para quem não quer ter dor de cabeça nenhuma, o fundo é espetacular, né? Para quem quer ter um pouquinho de vivência no assunto, a aquisição do imóvel é muito bom, mas você vai precisar administrar o aluguel, aquela coisa toda. Né? E você sabe que tem um estudo do Credit Suisse muito interessante, que ele faz a nível mundial, e aqui no Brasil ele divulgou os últimos dados, eu acho que o último dado que a gente tem é de 2019 ainda, onde o brasileiro tem uma baita preferência para investir em imóveis comparativamente com os outros tipos de investimento. E basicamente você tem hoje 60% da alocação dos recursos ou do patrimônio do brasileiro está alocado em imóvel. Então, é bem isso que você falou. Agora, com o advento dos fundos, que tem crescido muito, vamos dizer, as pessoas têm as 2 opções, né? Tanto você ir para um imóvel direto como investimento, ou você efetivamente entrar num fundo para diluir risco e ter liquidez, essas coisas. Muito interessante isso. Se você olhar todas as grandes fortunas que tiveram no passado e que aquelas fortunas que tiveram problema ao longo dos anos, as gerações de hoje, elas estão surfando na onda dos imóveis deixados por aquelas indústrias. Então, o imóvel é sempre imóvel, né? Quer dizer, é uma segurança muito grande.
Esse índice que eu te dei do Credit Suisse, ele era muito maior nos anos anteriores. Ele veio diminuindo porque teve um crescimento dos ativos financeiros, mas de fato os imóveis eram o principal veículo de investimento das famílias e do brasileiro de uma maneira geral. Eu acho que tem muita cultura também daquele negócio da inflação, era uma forma de se proteger da inflação com razoável facilidade, né? Legal. Tá certo, então, Zé Romeu. E, assim, quais são as perspectivas, assim, para os próximos anos, assim? O que você está vislumbrando do setor imobiliário agora? Bom, nós precisamos aí vencer alguns desafios, né, que a gente tem aí pela frente, tá certo? E ver como que isso vai evoluir, né? Então nós temos aí a evolução do Covid, né, que é um desafio enorme ainda para a gente, para ver como é que isso vai acabar. Temos aí a economia mundial, né? Como é que cada hora é um desafio, né? Quer dizer, então vamos ver como é que vai ser essa relação aí, Estados Unidos, China, enfim, todas essas relações que vocês aí são mestres nessas análises, né? Situação fiscal é outro ponto que também a gente tem como um ponto de cuidado junto com a administrativa e tributária, e vamos ver como é que vai ser a recuperação do emprego e renda, porque aí os próximos imóveis vão ser exatamente o foco vai estar aí. Ligado a São Paulo, que está vivendo esse momento, né? Inclusive com todas as empresas, como você falou, Cássio, de capital aberto, muito focado em São Paulo e abandonaram outras praças, eu acho que aí tem uma oportunidade, tá? Eu acho que todas as outras praças do Brasil estão realmente aí sem desenvolvimento, então tem uma oportunidade, não sei se está muito concentrado aqui, e temos um assunto que tem que ser encaminhado muito importante no ano que vem, que é a revisão do plano diretor em 2021 aqui para São Paulo. É muito, muito importante essa revisão. Ela que vai direcionar os próximos anos para que rumo a gente vai, né? Quer dizer, você estava até comentando sobre a questão do adensamento, né? Nesse quesito aqui de São Paulo. É um assunto interessante esse, Cássio, que é o seguinte: o adensamento, nós temos no Itaim Bibi, por exemplo, nós temos um adensamento de 9.000 pessoas por quilômetro quadrado. Lá no Jardim Ângela, por exemplo, você tem 22.000 habitantes por quilômetro quadrado. E lá ele não é verticalizado, lá ele é horizontal, não tem um verde, não tem um parque, não tem nada. Então, e aqui, onde a gente tem infraestrutura sobrando, nós temos transporte, você tem toda a infraestrutura de água, esgoto, luz, internet, tudo, você tem 9.000. O que quer dizer isso? O espaço aqui é menor, o espaço lá é maior. Lá está mais adensado. O que a gente tem que fazer? A gente tem que adensar essas áreas onde tem infraestrutura, para diminuir o transporte, para diminuir essa coisa toda. Como que se adensa quando você tem menos área? Verticaliza. É muito pouco verticalizado a nossa área onde tem infraestrutura. Então, o plano diretor vai ter que encarar isso, vai ter que mudar esse assunto dos polos geradores, né? Quer dizer, onde você tem aí onde você tem que fazer um mix de imóveis que acaba dando um excesso desse tipo de imóvel no mercado e obrigando a você fazer lojas embaixo. Então, precisamos mudar, precisamos repensar tudo isso com toda a sociedade. A sociedade tem que conhecer isso, tá certo? Sim. Então, é muito importante esse próximo ano para São Paulo, para começar a direcionar esse plano diretor. E vai ser mais vital ainda definir o prefeito que vai conduzir isso, né? Que tá agora nos próximos dias, né? Sem dúvida, quer dizer, o prefeito ele não consegue fazer tudo sozinho, ele precisa da Câmara, ele precisa de toda a estrutura legal que faz isso, né? As audiências públicas, essa coisa toda, mas sem dúvida nenhuma é uma necessidade que existe do próximo prefeito de estar pensando todo esse arcabouço aqui da nossa cidade para a gente continuar produzindo, senão
Não para, exato. Então, no setor tem vários desafios, mas também tem muitas oportunidades, né? Sim, depende da gente criar essas oportunidades, né? Porque do jeito que está muito, muito travado. Eu vejo aqui o mercado aqui de São Paulo muito travado para frente. Então, precisa realmente repensar isso. Tem grupos e grupos e grupos de trabalho pensando nesse assunto, né? Quer dizer, obviamente, você sempre tem o lado contrário. O lado contrário é bom, porque te ajuda a pensar o que pode estar errado, mas não pode ter radicalismo, né? Nesses modos de pensar para a gente poder ir para frente, né? Claro. Tá certo, então, Zé Romeu, nós agradecemos bastante, aqui foi uma aula mesmo. A gente aqui agora tem uma visão bacana do que está acontecendo no setor imobiliário e agradecemos bastante a sua presença aqui no Smart Brain Talks. Olha, Dani, eu acho que a gente pode fazer o seguinte, a cada 60, 90 dias a gente chama o Zé Romeu de volta. Com ele, Com prazer. Foi super bacana, Zé, super obrigado aí pelo seu tempo, aí pela sua análise aí do mercado. Obrigado, Cássio, obrigado, Daniela, estou sempre aí à disposição de vocês, viu? Tá certo, muito obrigada e até a próxima, então. Tchau. Tchau, Zé, obrigado.